Olá, pessoal, sejam bem-vindos à edição dessa semana. O assunto é Me formei. E agora? Como vou estar mais preparado para conseguir espaço no mercado de trabalho? Hoje vamos receber a Priscila Maria. Seja bem-vinda, nós agradecemos por você ter aceitado nosso convite. Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, podendo contribuir com vocês em mais um evento, né, do curso. Parabéns pela iniciativa e estarei à disposição para tirar todas as dúvidas. Então, seja bem-vinda, Priscila, é um prazer recebê-la, te agradecer pelo convite, por ter aceito o convite, na verdade. E para a gente iniciar nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre você. Bom, a Priscila, ela é formada em fisioterapia pela Universidade Estadual do Piauí, é doutora em farmacologia pela Universidade Federal do Piauí, mestre em ciências e saúde e osteopata e docente na Estácio de Teresina. Seja bem-vinda mais uma vez. Para a gente começar a nossa conversa, Priscila, eu quero te perguntar o que a gente quer abordar de início no nosso podcast. E aí, me formei agora. Qual seria o meu primeiro passo para eu ingressar no mundo profissional como recém-formado? Certo. Então, para que você consiga dar o primeiro passo após a sua formação, é interessante que você tenha dado os primeiros passos ainda na graduação. Então, uma das primeiras coisas que você precisa ter em mente é o que você deseja na sua carreira como profissional e também o que você não deseja, né? Porque se você sabe o que você não quer, é mais fácil para você conseguir identificar o que você quer. Então, se você, por exemplo, eu quero ser professor universitário, eu quero atuar em área A, B ou C. Então, não, eu não quero saber de pesquisa, eu acho que isso não é para mim. Eu quero primeiro ter prática, desenvolver meu lado profissional, caso algum dia no futuro eu tenha chances, eu mude de ideia e queira, né, ser professor, pode ser que seja um outro caminho, mas nesse momento eu não quero. Então, assim, tenha em mente quais as possíveis áreas que você pode seguir e quais as áreas que você não quer seguir. Esse período, né, de escolhas, de opção, a gente vai desenvolvendo ainda na graduação. Então, à medida que você está na sua graduação, que você participa de eventos científicos, que você participa de grupos de estudo, ligas acadêmicas, que você participa de projetos de extensão, são situações em que você vai adquirindo na prática uma experiência para que você possa, de fato, dizer que eu sinto afinidade por essa área porque eu já desenvolvi algo e eu me senti confortável, me senti confiante, percebi que eu quero isso para a minha vida. Então, eu desenvolvi um projeto nessa área aqui, não gostei, não me senti à vontade, então já sei que eu não vou escolher essa área. Então, você ter a sua escolha, você ter a sua certeza já é o primeiro passo. Priscila, eu tenho a minha profissão. Como é pesquisar certo sobre o mercado de trabalho na cidade que eu resido? Eu gosto muito de sugerir, né, para os profissionais recém-formados, que eles tenham profissionais de referência, né? Então, eu particularmente sempre fiz isso, né? Eu sempre tive alguns profissionais de referência que eu olhava o currículo desses profissionais, observava as formações que eles tinham, observava como eles atuavam no mercado de trabalho, não para fazer igual, né, mas para que eu tivesse uma referência. Então, às vezes você olha, por exemplo, né, aquele profissional que você idealiza. Então, você vê que ele já está num topo, numa carreira construída, com muita dedicação, muito esforço. Mas é interessante que você veja, né, a trajetória dele. Então, para que você perceba que ele é gente como a gente, né, que ele também teve um começo, que com certeza deve ter passado por dificuldades também. Então, eu sempre oriento você ter um profissional de referência que você possa, se possível, conversar, né, que ele possa lhe aconselhar para que você tenha, né, um melhor caminho a seguir. Mas, sem dúvidas, eu acho que, independente da área, quando você tem a sua conquista, quando você consegue, né, fazer um concurso, um processo seletivo, quando você de fato tem aquele prazer da conquista, aquilo ninguém te tira, né? Então, sempre olhar
seletivos, concursos públicos, editais, porque independente da área, né, tem situações em que você já consegue fazer algum seletivo, você já consegue ter alguma experiência, em pouco tempo você já consegue ser aprovado para alguma atividade. Em outras áreas, claro, é mais difícil, né, mas você sempre olhar essas oportunidades, você olhar também bancos de oportunidades, né, tá sempre observando. O meu primeiro emprego foi acompanhando um banco de oportunidades, né? Eu estava assim super desestimulada, né? Eu olhei assim foi no Facebook que eu vi até o informe. Aí eu olhei, eu vou mandar meu currículo, mas eu já estou tão desestimulada, já estou tão calejada, já mandei currículo para todo lugar que nunca deu certo. Mas eu mandei o currículo para esse lugar que foi minha primeira experiência profissional e deu certo. Então, assim, que você nunca perca a esperança, continue mandando e, claro, sempre vá se preparando nesse processo. Priscila, como você falou na pergunta anterior, a gente tem que seguir as questões da afinidade, né? Ainda na graduação, a gente tem que manter contatos com áreas que a gente se afiniza. E quando a gente termina, você acha que é interessante a pessoa já partir para uma especialização, por exemplo? Eu sou estudante de jornalismo e eu gosto de apresentação. Já é interessante eu seguir para uma especialização na área de apresentação ou não? Eu acho assim, cada vez mais o mercado ele está se afunilando nas mais diversas áreas. Então, o profissional que ele tem especialização, o profissional que ele tem conhecimentos técnicos cada vez mais específicos, eles têm mais chances de se destacar. Porém, também no mercado de trabalho atualmente, a gente consegue observar que existem competências que estão sendo cada vez mais valorizadas e são competências que muitas vezes a gente não vê na graduação. Então, questões relacionadas, por exemplo, à inteligência emocional, liderança, etc., são competências que estão sendo cada vez mais buscadas por profissionais, espírito de equipe também, dentre tantas outras, que são atributos que vão ser fundamentais para você desenvolver. Então, além da especialização do conhecimento técnico, que eu acho assim muito importante, muito interessante, caso você já saiba a área que você deseja seguir, você sabe que para se destacar naquela área, você precisa ter determinado conhecimento técnico, determinada especialização, determinado curso de capacitação, e você tem já como arcar, né, financeiramente falando, e também com relação à dedicação do seu tempo para a realização daquela atividade, faça, né? Quanto melhor, mais cedo você conseguir se especializar, mais chance você vai ter no mercado de trabalho. Mas, além dessas questões do conhecimento técnico, também é cada vez mais importante você buscar essas outras competências que cada vez mais a gente vê sendo citadas aí no mercado de trabalho. Quais outras dicas de como estar preparado para o mercado de trabalho? Então, vamos lá. Eu acho que para que você entre no mercado de trabalho, você precisa ter, primeiramente, uma mente muito aberta. Porque às vezes quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente chega, né, pensando que o mercado de trabalho é aquele lindo jardim florido, com borboletas, né, aquele arco-íris maravilhoso. E na verdade a gente vive num sistema capitalista, que a gente tem, né, a questão financeira influenciando em diversos aspectos. E uma coisa muito importante também, quando você adentrar no mercado de trabalho, vão ter oportunidades que você não vai receber financeiramente falando. Mas essas oportunidades, elas precisam ser analisadas porque muitas vezes são essas oportunidades que te abrem outras portas. Então, nem sempre você vai ter um retorno financeiro dentro dessas experiências, né? Então, às vezes, o retorno que você vai ter com relação a networking, com relação à possibilidade de mostrar seu trabalho naquele momento, a possibilidade que você tem de mostrar para as pessoas o que você faz, muitas vezes vale mais a pena do que o financeiro. Claro que a gente, né, não vive de luz, né? Então a gente precisa de dinheiro, a gente precisa,
né, arcar com as nossas responsabilidades e o nosso trabalho também precisa ser valorizado. Mas, alguns momentos, sim, esse tipo de oportunidade vale muito a pena. Com relação aos primeiros passos no mercado de trabalho, eu acredito que seja fundamental, né, essa construção, como eu já comentei anteriormente, da carreira desde a graduação. Então, tem muita gente que pensa que, eu vou me formar e somente com o meu diploma eu vou conseguir o melhor emprego da minha área. Eu vou conseguir me destacar da maior forma possível. Como a gente já está comentando aqui em alguns pontos, né, que cada vez mais o mercado de trabalho ele busca profissionais com conhecimento técnico, mas também profissionais humanizados. Então, que você tenha, né, a oportunidade de trabalhar com relação a isso desde cedo também. A gente, infelizmente, não tem muita possibilidade de conversar sobre isso durante a graduação, né? Eu, como professora, eu sempre que eu posso, eu converso com os meus alunos sobre isso. Eu converso com eles também, outro ponto muito importante para quem está querendo adentrar no mercado de trabalho é o planejamento financeiro. A gente não é ensinado a ter planejamento financeiro. Então, início de carreira, o que é que muitas vezes a gente quer fazer? Eu vi que para eu me destacar, eu tenho que vestir a melhor roupa, eu tenho que gastar, eu tenho que me afundar em dívidas, eu tenho que comprar muitos equipamentos, eu tenho que fazer isso ou aquilo, eu tenho que alugar o melhor espaço no local mais caro possível. Então, muitas vezes a gente tem atitudes baseadas na emoção e que depois a gente precisa arcar com as consequências. Então, ter esse cuidado com o planejamento financeiro também é importantíssimo. Às vezes é muito mais seguro você dar pequenos passos visando o futuro do que você querer dar um passo maior do que a perna e não ter como arcar com aquilo. Então, esse processo, né, de iniciar uma carreira, ele mudou muito. Eu estava até comentando com os meus alunos que, por exemplo, eu me formei em 2014. Não faz muito tempo, né? Mas eu olho a realidade de 2014, eu olho a realidade de hoje, é totalmente diferente. Hoje, por meio das mídias sociais, das mais diversas formas de comunicação, você já pode começar a desenvolver sua carreira muito antes de se formar. Então, você pode já ir apresentando, né, sua rotina, por exemplo, de estudante, tal, de formatura, nas redes sociais, e você já pode ir criando autoridade naquilo. Quando você se forma, você já tem uma boa parte do seu caminho feito, né? Você já começou a sua divulgação desde muito tempo. Então, torna-se mais fácil você conseguir adentrar no mercado de trabalho, você conseguir dar passos importantes dentro dessa trajetória. Então, muita coisa pode ser feita, muita coisa pode ser antecipada, mas lembrando sempre que cada aluno ele vai ter sua trajetória, cada pessoa tem seu momento, tem sua trajetória. Tem gente que vai ter mais chances por alguns motivos, tem gente que pode ter mais chances por outros motivos, e a gente precisa também entender, né, o nosso ritmo de vida e respeitar, principalmente. Então, Priscila, vou até usar como gancho o que você falou na sua resposta anterior. A tecnologia hoje, para 2021, para o tempo que você se formou, você acha que é um desafio para nós, profissionais do tipo, naquele tempo a gente tinha uma tecnologia, mas hoje a gente já avançou muito, então essa tecnologia ela pode me desafiar, mas também pode me ajudar como profissional agora, né? Com toda certeza. A gente precisa entender que as redes sociais, elas vieram para ficar e é algo que a gente vai... Gente, peraí, tem um cachorro latindo aqui, eu vou falar de novo, tá bom? Para melhorar o áudio para vocês. Então, a gente precisa entender que as redes sociais, elas chegaram a um ponto que a gente não vai regredir. É dar de onde a gente está para frente. Então, cada vez mais essa evolução, esse dinamismo, ele vai estar presente no nosso dia a dia, na nossa rotina como profissional, na nossa rotina também como pessoas. Então, a gente não pode enxergar a tecnologia como uma rival, a gente tem que enxergar ela como uma aliada, porque ou você faz logo a amizade com a tecnologia desde o início, ou você pode ter
muita dificuldade para se desenvolver. Significa que todos nós precisamos obrigatoriamente da tecnologia? Não, tem pessoas que conseguem, né, se destacar das mais diferentes formas. Mas se você usar a tecnologia ao seu favor na construção do seu trabalho, da sua atividade, sendo verdadeiro, sendo honesto, né, sincero com as pessoas que te seguem, com as pessoas que te acompanham, com certeza você vai conseguir se destacar no mercado. A maioria dos alunos também tem esse medo, né? Inclusive, depois que a gente se forma, a gente às vezes pode acontecer de ir para uma área totalmente contrária da que a gente já está acostumado a atuar. Então, como a gente pode lidar com isso? Interessante que quando eu me formei, logo depois da minha formatura, eu já sabia na minha graduação que eu queria ser professora universitária. Então, da graduação, no último período da graduação, eu fiz a seleção do mestrado e adentrei no mestrado, né, no ano seguinte, após a formatura. E quando eu comecei a trabalhar, eu tive uma experiência bem parecida com essa que você está comentando. Eu não gostava de atender criança, né? Assim, eu não me via atendendo criança, eu sempre gostei muito da parte de ortopedia e tal. Pois, gente, foi o estágio que me botaram para eu ser supervisora. Eu só podia assumir se fosse esse estágio, porque a outra preceptora que estava, ela tinha uma formação muito específica na área hospitalar. Então, ou era hospital, ou era criança. Então, claro que a formação dela hospitalar, ela iria, né, para a área hospitalar e eu iria para a área infantil. Eu fiquei nervosa, eu digo, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço na minha vida? Porque foi exatamente no mesmo campo de estágio que eu estagiei. Para vocês terem noção, teve um dia que eu fiquei tão nervosa que eu comecei a chorar. Porque a criança chorava, que não parava o choro dela, e eu comecei a chorar porque ela estava chorando. Então eu fiquei muito nervosa, né? Aí eu fiquei pensando, digo, gente, olha o mico que eu tô pagando, né? Saí daqui do estágio um dia desses, vou voltar como supervisora de estágio, então eu preciso fazer as pazes, né? Na minha cabeça, aquele emprego que eu estava tendo era a minha primeira oportunidade e eu não poderia me dar o luxo de deixar aquela oportunidade escapar. Então, ao invés de enxergar aquilo como algo que iria me bloquear, eu enxerguei aquilo como uma segunda chance para que eu conseguisse trabalhar com crianças de fato, né? E foi o que aconteceu, tão tal que hoje, dentro da área que eu trabalho, na parte da ortopedia, da minha especialidade, que é a osteopatia, eu atendo criança, né? E assim, eu sei que esse momento que eu passei no estágio foi muito importante para eu poder desenvolver todo o atendimento com criança, toda a metodologia que eu faço com atendimento com elas, né? Então, assim, nesses momentos em que você, por algum motivo, está em um campo que você não se via trabalhando, que você tem dificuldades, é muito interessante que você reflita. Será se aquele momento pode ser o momento que você estava precisando para poder bloquear alguma coisa ruim que você tinha, algum sentimento ruim, alguma experiência ruim? Se for, aproveita. Né? Aproveita que ali é uma segunda oportunidade que você está tendo. Agora, se você não se enxergar naquilo, se você de fato acha que aquela experiência não vai ser proveitosa para você de jeito nenhum, eu particularmente acho muito mais interessante, muito mais digno que você deixe essa oportunidade para uma outra pessoa, né? E busque o que de fato você acha que seja interessante para você. Priscila, por isso que é tão importante a questão dos estágios, né? Como você falou, você não tinha afinidade com o trabalho infantil, mas dentro do estágio, essa nova forma de você trabalhar te deu a oportunidade para você ver que tinha condição de trabalhar com crianças. Então, tipo assim, se eu estou na minha formação e eu passo por 2 ou 3 estágios, isso é interessante, porque vai me dar vai me nortear, na verdade, dentro da área que eu quero trabalhar, né? Então,
o estágio é de suma importância, né? Com certeza. Na minha formação, eu estudei na Universidade Estadual do Piauí, né? E lá o nosso curso ele era integral. Então, a gente tinha aula de manhã e de tarde e alguns dias até à noite. Então, era um curso que eu não consegui, em momento nenhum na minha graduação, ter um estágio extra em alguma instituição privada, por exemplo. Os estágios que eu consegui foram estágios vinculados ao curso e o único estágio extra que eu tive foi no hospital público, né? Que o hospital público ele aceitava a gente nos horários que a gente tinha livre, né? Então, a gente tinha uma professora lá que ela conseguiu fazer a mediação com relação a isso. E quando eu fui adentrar no mercado de trabalho, eu particularmente senti uma certa dificuldade por não ter tido contato com nenhum ambiente privado, né? Então, eu vejo, né, na prática realmente, tanto na minha época quanto estudante, que eu tinha outros colegas de outras instituições que tiveram a oportunidade de fazer estágio em instituições privadas, que alguns tiveram a oportunidade de, logo após o estágio, já ser contratado como fisioterapeuta, ou então ter uma indicação para um outro local. Como também eu vejo, como professora, que os alunos que têm a oportunidade de fazer estágio em outras instituições, né, estágio extra, eles são alunos que se desenvolvem melhor, eles são alunos que melhoram a questão da relação com as pessoas, melhoram a fala, melhoram a postura, além dessa questão de ter outras possibilidades. Então, se você tiver como fazer um estágio extra, se você tiver carga horária, né, para fazer e tal, porque é aquela coisa, você não pode colocar o estágio extra como o maior patamar possível e você vai largar seu curso, né? Você não pode fazer isso. O estágio extra, ele tem que ser associado com o seu curso, né? Você não pode, por exemplo, eu vou faltar aula para poder ir para o estágio. Desse jeito, o estágio não está cumprindo seu papel, né? Porque você está deixando uma responsabilidade para assumir outra. Então, se você tiver condições, tiver como fazer o estágio, faça, que é de suma importância. Dá para empreender naquela área que a gente possa atuar em algum momento, sem ter muita experiência? Empreender. É muito bacana quando a gente pensa em empreendimentos. Se você tem como monetizar algo, né, ou alguma coisa, monetize. É sempre bom, quer seja seu conhecimento, algum serviço, algum produto, então monetize e aproveite as oportunidades. Agora sim, a gente quando sai da graduação, a gente também não tem formação para ser empreendedor. Quando você quer ser empresário, meu filho, é um leão por dia que você mata e você tem 7 vidas, e cada dia você vai perdendo uma dessas vidas porque você tem que aprender. São questões burocráticas, são questões relacionadas à organização financeira, a questão de caso você tenha algum ponto físico. Então, assim, o empreendimento, ele muitas vezes é um dos caminhos mais um dos melhores caminhos, podemos até dizer assim, para que você consiga gerar uma renda, né, de uma certa forma mais rápida ou de uma forma mais eficaz, para que você, enfim, consiga construir o seu sonho. Porém, quando a gente termina de se formar, a gente não sabe empreender. A gente não tem noção de nada. Então, a gente tem que correr muito atrás para poder ter conhecimento com relação a isso. Na área da saúde, eu oriento meus alunos da seguinte forma: trabalhe pelo menos 6 meses antes de você abrir qualquer coisa. Trabalhe em alguma outra empresa, trabalhe para alguém, seja autônomo, antes de você abrir algo em que você vai colocar ali o seu trabalho. Então, por exemplo, eu me formei hoje em fisioterapia, amanhã eu vou abrir meu consultório de fisioterapia, sem ter noção de nada, sem nunca ter trabalhado. Então, assim, é muito arriscado. Tem pessoas que vêm de família já de
pessoas já que têm, né, costume, empreendimentos, empresários e tal, essas pessoas geralmente elas têm mais facilidade para empreender do que, por exemplo, quem nunca empreendeu. Mas, de qualquer forma, é imprescindível o estudo da parte da administração, o estudo da burocracia, o estudo de organização financeira. Então, a gente precisa estudar muito para conseguir ter chances de empreender bem. Então, para empreender tem que ter um tempo de currículo, digamos assim, né, Priscila? Por isso que é importantíssimo a gente ter um currículo bem preparado e até, como a gente até já comentou, a tecnologia ajuda a gente hoje, né? Porque a gente tem várias plataformas de procura de emprego. Você acha interessante a gente publicar um currículo numa rede social dessas, por exemplo, o LinkedIn? Sim, é extremamente importante. Até porque hoje em dia as coisas elas estão muito dinâmicas, né? Então, você tendo um perfil profissional no LinkedIn pode servir de vitrine para que você, né, tenha outras possibilidades. A questão, né, do LinkedIn, ele de fato ele é mais formal. Mas, por exemplo, se você quiser divulgar seu trabalho em outras redes, por exemplo, redes sociais, por exemplo, Instagram, etc., você precisa só fazer os ajustes que cada rede social precisa. Se você quer falar sobre sua parte profissional no Instagram, a sua linguagem, sua forma de abordagem, etc., sua apresentação vai ser totalmente diferente. Mas é muito interessante quanto mais oportunidades, mais caminhos você tem que você possa se apresentar de diferentes formas. Então, você pode ter o LinkedIn, que é algo mais formal, você pode desenvolver sua parte profissional gravando vídeos no YouTube, você pode desenvolver sua parte profissional também, servir, né, como vitrine, por meio do Instagram, por meio do Facebook, por meio de tantas redes sociais que a gente tem que começar a aprender. Além do fato, como você comentou anteriormente, a questão das plataformas, que você pode estar ofertando cursos, né? Ali você pode estar monetizando o seu conhecimento, ofertando cursos e também, né, desenvolvendo a sua autoridade naquele meio. É até uma forma, não é, de atrair o público, enfim, dependendo da área, para o seu trabalho, não é? Para chamar, é uma espécie de vitrine. Com certeza. Com toda certeza. E assim, é interessante fazer a vitrine certa, né? A vitrine certa no local certo. Por exemplo, se você faz assim, eu quero montar um perfil no Instagram que eu quero divulgar meu trabalho. É muito difícil você conseguir divulgar trabalho no Instagram. Porque o que é o Instagram? O Instagram é uma rede social em que você tem a questão das imagens como principal foco. Se você chegar falando termos técnicos, falando de doenças, etc., é algo que vai bloquear o paciente, porque muitas vezes o paciente ele não vai entender o que você está falando. Então, você tem que ter essa sensibilidade de gerar um conteúdo, de deixar aquilo fácil para que as pessoas entendam. Então, do mesmo jeito, né, na área da saúde, com certeza nas outras áreas. Por exemplo, um profissional que atua na área do direito, né? Se ele ficar só falando termos técnicos, utilizando termos técnicos, ele vai atrair outras pessoas que entendem o que ele fala. Mas será se ele vai atrair um cliente que talvez seja o objetivo dele? Talvez sim, mas vai ser difícil, né? Porque se você tem um cliente que vai entender tudo aquilo que ele está falando, é muito complicado, né? Muito difícil. Não digo impossível, mas é bem difícil. Então, você precisa sempre ter essa noção de produzir conteúdos e de ter uma estratégia de apresentação do seu trabalho adaptado para aquele local que você está fazendo aquilo. Então, assim, Priscila, não dizendo que todos os profissionais podem divulgar o trabalho em redes sociais. A gente só tem que saber ponderar o que o profissional vai expor naquela rede social, né? Como você falou. Isso, exatamente. Você não pode agir de qualquer forma, você não pode
assim, eu vou abrir um Instagram para ser meu Instagram profissional. Aí a primeira coisa que você faz, você bota uma foto sua profissional, aí você bota lá o que é que você faz, e aí você bota lá seu telefone para contato. Aí pronto. Se você, não, eu não vou mais mexer nessa rede, eu vou deixar aqui porque eu já fiz. Você precisa gerar conteúdo relacionado ao que você faz, relacionado para quem você faz, porque assim você vai começar a gerar a conexão que as redes sociais elas demandam. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitos convites para participar de eventos científicos, palestras, etc., em lugares que eu não sei nem onde é que fica. Então, como que essas pessoas me encontraram, né? Como que essas pessoas viram meu trabalho? A maioria foi mesmo pela questão do Instagram. Então, acho que faz um mês, mais ou menos, que eu dei uma palestra para um evento de uma universidade de Alagoas. Eu não sei onde é essa universidade, mas os alunos viram e tal, acompanharam, gostaram, me convidaram para dar palestra, e eu dei a palestra e foi maravilhoso. Então, assim, eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo, eu estou cumprindo com a minha missão, com o meu propósito dentro dessa rede social, eu estou conseguindo construir a minha carreira, as pessoas estão me vendo, elas estão vendo o meu trabalho. Então, na verdade, assim, a gente não pode dizer que existe certo ou errado. Cada pessoa tem a sua estratégia. Se vocês, por exemplo, eu quero montar um curso de apresentação, né? Como a Suzana comentou, eu gosto da área de apresentação, então eu estudei e tal, me capacitei nessa área, eu quero montar um curso para apresentação. Se você for desenvolver um perfil profissional, por exemplo, no Instagram, e seu objetivo vai ser atrair pessoas, né, para aquele seu curso, para aquela sua atividade, você vai ter que identificar elementos que façam com que você crie a conexão com aquelas pessoas que terão interesse no que você vai vender. Então, às vezes, isso é muito difícil quando você está se formando. Né? Tem muita gente que termina de se formar, eu tenho muito aluno que fala comigo, professora, eu estou formado e eu quero fazer algo na rede social. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Então, a primeira coisa que eu oriento para eles é o seguinte, com o que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar nessa linha. Ok, pois dentro dessa linha, aí é uma técnica. Daí você tem que filtrar, identificar um cliente ideal, um profissional ideal. Desse profissional ideal, desse cliente ideal que você vai ter, você vai identificar. Eu quero trabalhar com atletas. Ok, então, o que atleta gosta de ver? O que atleta gosta de ler? O que atleta gosta de discutir? O que você acha que vai chamar a atenção de um atleta? Eu vou fazer, por exemplo, uma postagem falando sobre, sei lá, por exemplo, o benefício de uma boa alimentação com relação ao ganho de massa muscular e para evitar lesão, ou eu vou colocar, por exemplo, uma receita de bolo de chocolate. Claro que o que vai chamar mais a atenção do atleta vai ser aquilo, porque ele vai olhar e vai dizer, olha, então quer dizer que se eu comer bem, eu vou ter menos chances de lesão, então isso vai ser bom para mim. Nossa, esse profissional aqui deu uma dica bacana, vou começar a seguir ele. E aí, quando ele sentir necessidade, quando ele precisar encaminhar para alguém, ou quando ele mesmo precisar, aí ele vai lembrar desse profissional que ele está acompanhando. Então, assim, a gente precisa ter muito esse direcionamento, essa orientação, que muitas vezes a gente, assim, quando a gente se forma, a gente não tem. E a gente termina querendo, né, abraçar o mundo com as pernas, literalmente. É verdade. Bom, nós encerramos por aqui mais uma edição do nosso AGCast. Agradecendo a todos que conferiram o podcast e, claro, a nossa convidada, Priscila Maria. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço demais por estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, você pode entrar em contato, pode mandar algum recadinho e tudo que a gente vai ter o maior prazer de responder. Mas lembre-se sempre que o passo mais importante de toda essa trajetória pós-formatura
é que vão ter dias bons, vão ter dias que não serão tão bons assim, mas que você precisa ter seu foco, você precisa saber o que você deseja, e que você vai lutar, que você vai com certeza conquistar aquilo que você sonha. Obrigada a todos que fazem o AGCast, a você, Priscila Maria, por ter aceitado nosso convite. Hoje a nossa conversa foi sobre como estar preparado para ter espaço no mercado de trabalho. E tenho certeza que a Priscila nos deixou bem mais preparados para o futuro pós-graduação. E agradeço a você, Suzana Moreno. Eu que agradeço. Obrigado a todos que fazem o AGCast. Obrigado pela parceria, Weslânia. Obrigado, Priscila Maria. Até o próximo AGCast. Tchau.